Nós vamos agora fazer uma entrevista com o professor Matias Naganuma. Ele é professor lá do curso de graduação em Administração de Empresas da Faculdade Impacta. Ele é mestre pela PUC São Paulo, estudou na Harvard Business School, New York University e também na FGV em São Paulo. E ele vai conversar um pouco conosco acerca do que está acontecendo: gás de cozinha, combustíveis, alimentação. A gente está vivendo uma explosão de preços que está assustando todo mundo. Professor, muito bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, pela participação aqui no programa de vocês. O grande problema, né, que a gente enfrenta com relação à alta dos combustíveis, à alta do gás de cozinha, etc., e nos combustíveis em geral, é com relação principalmente à alta do dólar, né? A alta do dólar, por quê? Porque a alta do dólar, na verdade, ela impacta diretamente, né, os combustíveis, porque desde 2017 a Petrobras ela faz esse pareamento do valor no mercado nacional com o dólar, né? E a gente tem a matéria-prima bruta que a gente envia para o exterior e 90% de toda a refinaria desse petróleo bruto nós compramos e importamos de volta, né? Então, quer dizer, nós pagamos isso em dólar. E esse aumento do dólar é causado principalmente pela crise política que a gente enfrenta no momento, né? Essa tensão política que nós nos encontramos atualmente, que inclusive nas próprias palavras do ministro Paulo Guedes, que se fosse apaziguada a crise política entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que o dólar estaria com um valor bem mais baixo, né? Inclusive empresas de consultoria dizem que o dólar estaria por volta de 4,50, né? O que geraria um impacto. Hoje o dólar, eu vi aqui, o dólar hoje está 5,24, né? Então, quer dizer, o dólar estaria 4,50, o que impactaria no mínimo numa redução de 10 a 20% no valor do produto final para o consumidor, né? Então, com essa tensão toda política, essa incerteza também do risco fiscal, da variante, eu estava vendo que vocês estavam falando do vírus, do coronavírus, do Covid, né? Então, com a variante Delta, com essa incerteza do vírus e a retração de eventual possível retração da economia em decorrência dessa variante, né? Tudo isso impacta também no aumento do valor do dólar, né? Então, assim, pontualmente, diria assim que o grande problema está ali no dólar, né? E essa tensão política que causa uma insegurança jurídica, uma insegurança nos mercados e que acaba afastando os investidores, né? Então a gente tem menos entrada de dólar no país, menos investimento, automaticamente nós temos um aumento no valor do dólar. Agora, professor, vamos imaginar que a crise política ela diminuísse a sua tensão, né? Uhum. E houvesse uma queda no valor do dólar. O prejuízo para o consumidor já estaria posto, porque mesmo que o dólar venha a cair, isso não vai ser repassado de volta para o consumidor, né? Nós vamos continuar com preços altos. Como que seria isso? Também nós temos os fatores externos que nós também não temos controle, né? Como, por exemplo, o ano passado nós tivemos uma oferta no barril de petróleo muito maior do que a demanda em decorrência do isolamento, a produção também foi muito maior, e agora nós temos uma demanda muito maior pelo barril do petróleo do que a produção propriamente dita. Então, isso também, mesmo que a gente tivesse uma redução no valor do dólar, né, combustível ainda estaria em preços mais altos, não tanto, né? Assim, por exemplo, falando de gasolina no estado de São Paulo, né? Existe até cálculos aí que diria que estaria pelo menos R$1 mais baixo, por exemplo, o litro da gasolina, né? Então, quer dizer, nós temos fatores externos também que nós não controlamos,
né, que é a questão da demanda, que aí essa questão da demanda que está alta e a produção, a retomada dessa produção do barril de petróleo, existe uma previsão somente para 2022, que exista realmente um equilíbrio na oferta e na demanda do combustível. Então, professor, a gente, acho que ontem ou anteontem eu estava lendo sobre essa questão do petróleo, o preço do barril já teve aí um incremento de mais de 40% desde o início do ano, em função dessa demanda maior, e também com o pessoal da OPEP lá deixando as torneirinhas meio fechadas para garantir que não haja um super estoque no mundo, né? Porque é ali que jorra o petróleo para o mundo. No entanto, nós temos também a questão, além da questão do petróleo, nós temos essa questão de alimentos, os alimentos subindo. Aí eu sei que parte disso, que o petróleo, o preço do combustível, ele impacta em tudo, porque se transporta, especialmente num país como o Brasil, que é tudo feito por meio de estrada. Mas o que está acontecendo com os alimentos também? É a seca, é a demanda no exterior também que cresceu, então o povo daqui prefere exportar. O que está acontecendo? Nós tivemos também, assim, né, questões... Primeiro, um impacto, obviamente, do que a senhora disse, do combustível, que vai aumentar o IPCA, né? O IPCA acaba aumentando porque impacta diretamente no transporte. A gente tem realmente, como a senhora disse, o Brasil depende dessa malha rodoviária extensa, né? E também o aumento dos alimentos também está relacionado um pouco, né, no momento atual, agora falando, também dessa estiagem, da seca, do clima, né? Então a gente teve uma produção, uma safra muito menor. O agronegócio aqui, justamente com o aumento do dólar, ele está priorizando, né, o mercado internacional, porque ele consegue vender muito mais caro do que o mercado, do que abastecer o mercado interno. E também o valor essa questão da produção, inclusive impacta, a própria cana-de-açúcar e o álcool, né? Então, quer dizer, até a gente tem impacto até no álcool, né? Que também compõe a gasolina, né? Então, quer dizer, e também aqui no ensejo, só para complementar, né? É importante dizer da carga tributária, né? Quer dizer, o nosso combustível, né? A carga tributária, de forma geral, no nosso país é muito alta, né? Então, quer dizer, a gente tem os impostos federais, os impostos estaduais que incidem sobre o combustível, né? E aí tem essa discussão, né? Teve um embate muito grande de o PIS/COFINS subiu, né? O ICMS, que é um imposto estadual, os governadores estão subindo o valor do ICMS, quando existe um ataque, né, entre governo federal e governo estadual. E, na verdade, os impostos, eles permanecem o mesmo, né? Então, quer dizer, não houve um aumento dos impostos, né? Não houve um aumento do ICMS, né? Não houve um aumento de PIS/COFINS. Então, quer dizer... O que mostra que é mesmo o dólar. Que, embora a carga tributária seja realmente alta, isso que a gente está vivendo hoje, esse superpreço, ele não chegou a isso por causa de imposto, porque nessa categoria não houve incremento, é isso? Exatamente, inclusive, desde o acumulado do começo do ano até agosto, né, o preço da gasolina ela aumentou 31%, né, e o diesel 28%. Né, então, e o gás de cozinha? O gás de cozinha é muito mais. O gás de passou cozinha de R$100 mais. O preço, gente. O gás de cozinha é muito mais, mas aí, por incrível que pareça, no gás de cozinha, a maior porcentagem do valor que compõe o gás de cozinha é na distribuição do gás de cozinha, que é diferente, por exemplo, do petróleo, que você tem várias composições, né, desde carga tributária, refinaria, o preço de revenda, etc. e tal. Mas no gás de cozinha é muito curioso isso, que grande parte do valor do gás de cozinha está relacionado com a distribuição,
né? Mas, assim, que representa 30 e poucos por cento, 37%, se não me falha a memória, do gás de cozinha. Né? Então, quando você fala distribuição, você está falando do quê? Da distribuição de caminhão levando para o consumidor final, ou de chegando nas distribuidoras? E são as distribuidoras que botam esse valor. Nós estamos ouvindo o professor Matias Naganuma, ele está falando sobre a alta de preços de produtos aqui no Brasil. É isso, professor? Qual que é, quando você fala em distribuição? É a distribuição final, do consumidor final. Né? Que aí tem a ver com o preço do diesel, será que não? E da gasolina? Exatamente, tem um impacto nisso daí também. Então, quer dizer, se aumenta o valor da distribuição, a porcentagem é a mesma, eles não aumentaram. Mas se você tem um impacto nos combustíveis, automaticamente é só para fazer um paralelo dizendo assim, enquanto que o combustível, né, a gasolina, por exemplo, 40% praticamente da gasolina são impostos, né? No gás de cozinha, quase 40% está relacionado à distribuição. Mas é claro que o valor da distribuição não aumentou necessariamente, né? E sim, toda a cadeia anterior é que foi impactada em decorrência do aumento dos combustíveis. Alimentos, a alta de alimentos é por conta da crise hídrica, ou também a gente tem que botar aí na conta crise hídrica, preço da gasolina, e é uma soma de fatores? Eu acho que é uma soma de fatores, quer dizer, nós estamos aqui com crise hídrica, aumento de combustíveis, a gente está com uma oferta muito menor no mercado interno, né, uma produção menor, todos os produtores focando mais no mercado internacional, então a gente tem uma oferta muito menor. Né? Então, como a gente tem uma oferta muito menor, né, os preços acabam aumentando. Né? Então, quer dizer, está muito difícil a vida da população, né? Da população, da nossa vida, né? Inclusive com relação a tudo, né? Energia elétrica, alimentos. Eu acho que somente água talvez não tenha subido na mesma proporção que os outros produtos, que os outros itens, né? Os outros itens básicos, né? Professor, a gente, assim, eu tenho lido bastante, uns já dizem que a gente vive a estagflação, outros falam que a gente está se aproximando desse cenário. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é isso e, assim, por que a estagflação chega a ser pior do que não crescer e inclusive ter uma economia que recue, assim. O que é isso? Por que a gente deve se preocupar com isso muito? Porque a inflação ela está diretamente ligada também a essa desvalorização, né? Tá ligada à desvalorização do real com o dólar, a inflação está ligada também com essa questão do aumento dos produtos, da relação, né, para ficar fácil para o nosso ouvinte aqui, da relação entre os salários, o poder de compra, o IPCA, quando a gente fala, o IPCA é o índice da cesta básica média do brasileiro, né, que é composta por alimento, educação, saúde, transporte, etc. E tudo isso vai elevando também a nossa inflação, né, e a inflação, ela sobe de maneira desproporcional, né, ao nosso salário, ao reajuste do salário que as pessoas ganham. Então, por isso que é tão preocupante. E geralmente a inflação ela é causada por uma questão de demanda, né? Você tem uma produção X e a demanda está maior do que aquela produção que se apresenta. No entanto, na estagflação, a gente não tem demanda e ainda assim os preços sobem. É isso? Na verdade, a gente tem demanda, mas a oferta está tão baixa que não tá suprindo a demanda do brasileiro. Por quê? Nós precisamos comer, né? Então, quer dizer, independentemente do que o brasileiro está comendo, que tipo de produto ele está comendo, mas a cesta básica, né? O arroz, o feijão, o óleo,
a luz, a água, isso não tem como tirar, né? Então, quer dizer, a gente está tendo mesmo assim, mesmo que a gente tenha uma estagnação, esses produtos básicos, a população não tem como deixar de consumir. Então, quer dizer, mesmo assim, a gente tem uma oferta muito menor do que a demanda que o brasileiro necessita, né? Inclusive, falando de combustível, pode impactar, né? Inclusive, mesmo que as pessoas, vamos supor, elas andem menos de carro, né? No futuro, aí, mais carros elétricos, etc., mas por enquanto, né, o diesel, por exemplo, pode impacta o transporte público e inclusive pode aumentar o valor da passagem, do transporte público, né? Quer dizer assim, não tem saída, está cada vez mais complicado, né? Viver, quer dizer, não são os itens de luxo, os itens de luxo podem ter subido, mas mesmo que se reduza, se troque a carne vermelha por frango, enfim, independentemente disso, os itens básicos para o brasileiro sobreviver, né, e viver, está cada vez mais difícil em decorrência desse aumento da inflação, da falta da diminuição de oferta, da alta do dólar, né? Quer dizer, é um círculo aí vicioso com uma porção de fatores que impactam, que é terrível. A título de exemplo, 15%, né, de todos os motoristas de aplicativo desistiram, né, por exemplo, de trabalharem com o aplicativo em virtude do combustível, né? Nunca teve tanta, mesmo que o combustível esteja alto, qual é a alternativa que eles estão encontrando? Instalação de kit GNV. Uhum. Agora, professor, a gente está ouvindo o professor Matias Naganuma, essa alta de preços, ela pega mais para quem é mais pobre? Como que é esse reflexo? E qual é a saída? Claro, tem a crise econômica, se resolvesse a crise econômica, a gente já resolveria uma boa parte dos problemas, né? Eu fico imaginando, o ano que vem nós teremos campanha eleitoral, teremos eleições, o que esses candidatos vão oferecer para esse brasileiro que está tão assustado com o preço dos produtos, com a redução da faixa salarial, porque houve um empobrecimento da população. Como que o senhor... É a população mais pobre mesmo que acaba sendo a mais afetada? Eu acho que quem é mais afetado é a classe mais pobre e a classe média também, né? A classe média está eu acho que talvez até a classe média esteja mais afetada, né? A classe baixa, muito, sempre, né? Mas a classe média sofreu assim um impacto, né? Muito, de uma certa forma maior, e a gente pode observar, inclusive, com relação ao reajuste do aluguel, né? Reajuste do aluguel, quer dizer, todos esses fatores aí. E pensando em eleições, né, no ano que vem, eu acho que vai ser algo bem quente, bem acirrado, né? Em virtude de todo o cenário que a gente está vivendo e esses discursos calorosos, né? E que não vai ter promessa mágica, né? Nós não podemos esperar que nenhum candidato venha com alguma solução mágica aí e resolva o nosso problema da noite para o dia, né? A gente espera uma reforma tributária, né? Uma reforma fiscal. Existem projetos de lei tramitando na Câmara para redução de impostos, mas a gente sabe também que o Estado ele precisa desses impostos, né? Quer dizer, o presidente encaminhou para a Câmara dos Deputados, por exemplo, a isenção do ICMS para combustíveis. Só que, assim, por mais que a nossa carga tributária seja alta, fica praticamente impossível para os estados, no momento atual, ficarem sem um imposto, né? Quer dizer... O quanto representa o ICMS do combustível no bolo de arrecadação dos impostos? O senhor sabe, professor?
O ICMS no combustível, na conta de luz, são 25%, né? Então, mais ou menos, no litro do combustível, nós estamos falando aí, porque o cálculo não é tão exato assim no combustível, né? Porque varia, né, de acordo com o porque estado. varia de acordo com cada 15 dias, tem um cálculo um pouquinho diferente, não é um cálculo tão exato assim. Mas é algo em torno de, se não me falha a memória, 1,50 mais ou menos, arredondando, do valor do combustível. Professor, só mais uma pergunta. Ontem a Rose colocou aqui, falou, nossa, com a gasolina nesse preço, será que o governo não vai subsidiar para algumas categorias? Por que subsídio não é uma opção e por que essa história de subsídio sempre deixa o mercado maluco, apavorado? Então, nós já tivemos experiências anteriores, né, no governo, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff, com relação à intervenção, né, do governo para segurar o preço da energia elétrica, o preço dos combustíveis, e isso daí não é muito recomendável e o mercado não vê de uma forma boa, porque, na verdade, isso vai causar impactos para os acionistas, né? Então, com isso, não é nem uma forma de subsidiar, né? Mas e sim uma forma de segurar mesmo os preços e ter uma intervenção. E aí, quando existe essa intervenção estatal, né? Nada contra a intervenção estatal com relação a isso, mas falando de mercado propriamente dito, isso impacta para os investidores, né? Os investidores olham que não existe uma segurança, né, uma segurança do mercado ali, porque a qualquer momento pode vir o Estado intervir e segurar o preço ali. Então, por que eu vou investir tantos bilhões de dólares em usinas, em energia, em combustíveis, se de repente, num certo momento, pode vir o Estado ali e mudar a regra do jogo no meio do caminho? Para dizer de uma forma bem didática aqui, mudar a regra do jogo no meio do caminho, né? Então, quer dizer, aí aí a gente percebeu exatamente a queda das ações imediatamente e os acionistas, e no momento atual, por exemplo, a Petrobras está pagando os dividendos para os acionistas, né? Então, quer dizer, se tem uma intervenção, segura os preços, aí, quer dizer, os grandes acionistas não vão receber os dividendos das suas ações. E aí, automaticamente, você tem uma queda no valor dessas ações, a queda no valor, e aí vai impactar no dólar. Vai impactar diretamente no dólar. Eles tiram mais o dinheiro rapidinho daqui. Aí eles tiram o dinheiro mais rapidamente daqui. Então, quer dizer, nunca é recomendável que tenha esse tipo de intervenção, né? Não, só em casos de muita urgência, de casos realmente necessários, né? Quer dizer, falaram até de um... O desequilíbrio que pode causar é maior do que o equilíbrio para alguns que isso pode representar. Exatamente. No futuro, o impacto pode ser muito pior, né? No futuro, que eu digo assim, a curto, médio prazo, né? Pode ser um impacto, pode ser muito pior, né? Então, quer dizer, aqui, de uma maneira geral, o que eu queria dizer assim, a gente tinha que encontrar um meio de realmente, que a gente até viu, né, com os discursos que tiveram, o aumento, a subida e a queda do dólar e a queda das ações na Bovespa. Então, quer dizer, a crise política que se instala e essa tensão política é que deveria ser apaziguada, né? Inclusive o próprio ministro Paulo Guedes fala isso, né? Quer dizer, teria que segurar isso daí, porque o dólar automaticamente também iria cair, porque passaria mais segurança para o mercado e para os investidores. Tá ótimo. Professor, eu quero agradecer muito o senhor por ter estado aqui conosco para falar dessas questões que nos afligem aí nesses dias. Muito bom dia para o senhor e obrigada mesmo. Obrigada. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade e tenha uma ótima semana aí e um bom dia também para os telespectadores. Muito obrigado. Bom dia.